Presbiteriana em Cidade Praiana examinou e aprovou para fazer a sua profissão de fé e ser recebida como membro desta igreja a esposa do Cláudio, a nossa irmã Jussiele Santos de Pinho da Silva. Pode vir aqui à frente, minha irmã, e já pode trazer essa menina linda que é a Elisa. Ô Cláudio, chega um pouquinho mais para cá, o pessoal de casa poder assistir. Tendo seu batismo reconhecido pelo conselho desta igreja, segundo o que nos preceitua a nossa Constituição, acerca de igrejas idôneas e reconhecidamente cristãs, e mostrando-se desejosa juntamente com seu esposo Cláudio César, gostei desse César? Gostei. Cláudio César da Silva Menezes Júnior, perante o conselho, eles declararam também o desejo de trazer à casa, presença e caminho de Deus, a sua filha Elisa Santos da Silva para ser batizada nessa manhã. É importante salientar que a nossa irmã Jussiele passou pela classe de catecúmenos e foi considerada pelo professor dessa classe satisfatórios conhecimentos apreendidos das doutrinas basilares da fé cristã, das doutrinas da graça, de um importante conhecimento acerca da fé reformada e também da Igreja Presbiteriana do Brasil, e tendo a sua devida verificação pelo conselho desta igreja, foi então aprovada e aqui ela está diante da igreja. E diante do exposto, passaremos aqui as considerações bíblico-teológicas que fundamentam primeiramente este ato solene de profissão de fé da Jussiele. É o que nós faremos a partir desse momento. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele, unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Segundo Romanos capítulo 10, verso 10, com o coração se crê na justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto como pela graça de Deus, você, minha irmã Jussiele, se encontra resolvida a unir-se aos discípulos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aqui nesta igreja local, professando publicamente a sua fé, eu exorto a irmã que responda com sinceridade as perguntas que passo agora a lhe fazer. Jussiele, você crê? O olhar da Elisa para mim está até me desconcentrando. Perdi a concentração. Já vou jogar uma água com você, tá? Jussiele, você crê em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Criador de todas as coisas, o Filho, concebido por obra do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, e o Espírito Santo, o santificador de nossa vida e doador da vida, você crê? Você confessa que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada à igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas contrárias a essa palavra? Você confessa que foi recebida em pecado por natureza, incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus? Confessa que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado e que não há outro meio de salvação a ser alcançado também pelo perdão, senão pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você promete que, como membro desta igreja, se sujeitará à disciplina e às autoridades nelas constituídas para o seu ensino e governo, enquanto estas autoridades, pastores, presbíteros, diáconos, forem fiéis às Sagradas Escrituras? Concluídas estas perguntas, me resta voltar para a igreja local, como sempre faço, pedindo aos membros maiores desta igreja que se coloquem de pé por um instante, a fim de serem inquiridos assim: Igreja Presbiteriana em Cidade Praiana, os irmãos estão dispostos a assumirem o compromisso de orar pela Jussiele, colocando-se ao lado dela e ajudando-a na caminhada cristã? Sim.
Como igreja, os irmãos assumem a responsabilidade de servi-la de exemplo e suporte e de adorná-la de bons conselhos, segundo a palavra de Deus? Sim. Por fim, os irmãos a recebem como parte do corpo de Cristo nesta igreja local, como membro maior e suas respectivas responsabilidades e deveres? Sim. Os irmãos podem se assentar. Aceitar. Sendo sincera, a profissão de fé e as solenes promessas que você faz, Gisele, diante de Deus e desta igreja, eis aqui que se faz uma aliança, ou se reafirma esta aliança entre você e o Senhor, na qual Ele